Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Como sempre, aqui direto da Dental Clínica e falando sobre a Dental Clínica, falando também sobre todos os procedimentos e atendimentos que você vai ter aqui na Dental Clínica, que sem sombra de dúvidas é a melhor e mais equipada, não só em questão de aparelhos, mas também de material humano, de profissionais, para lhe garantir um atendimento de qualidade. Não é à toa, né, que pessoas de todo o Nordeste, pessoas de várias partes do Brasil acorrem à Dental Clínica para garantir um tratamento de qualidade. A maioria desse tratamento é feito pelo Dr. Giovanni Dantas, mas também tem uma equipe aqui comandada por Dr. Giovanni, que também lhe garante um tratamento super especial. Precisa de tratamento dentário? Dental Clínica é o lugar certo, é para onde todo mundo vai. Doutor, estamos aí para mais um programa Papo Saudável. Tá tudo bem com o senhor? Olá, Dailton. Olá, população que eu amo. Sim, claro, vamos em frente. Estamos juntos. Você sugeriu, através das perguntas que as pessoas têm feito, né, de falarmos um pouco sobre as doenças que acometem na boca. Eu acho isso simplesmente fantástico. Eu queria só pegar o gancho do que você falou, se você me permite, para dizer que a Dental Clínica hoje, Adailton, tem mais de 20 especializações entre os profissionais. Nós temos, são 25 consultórios odontológicos entre Nassau e Natal. Nós temos os equipamentos mais modernos do planeta hoje. Nós temos nas minhas contas, já passa de 300 congressos, pelo menos 2 trabalhos de pesquisa. Então a quantidade de ciência que a gente desenvolveu foi bastante interessante nesses últimos, ao longo de 32 anos agora, vai fazer 33, na verdade. E na verdade, Giovanni, a gente vai já tocar no assunto que a gente vai falar hoje, né? Que é justamente as doenças que acometem, que atacam os dentes, por que elas surgem, quais as formas de tratar. Nós vamos fazer um bate-papo. Digo nós, porque eu tô aqui claro, diante de você, mas claro que você é quem conhece toda essa situação. Mas é interessante dizer, Giovanni, que a Dental Clínica, ela tem andado muito na frente, né? Sim. Muito à frente. E com isso é bom também que a gente deixe bem claro que a gente aqui não está querendo ser melhor do que ninguém. A Dental Clínica apenas ela se preocupa em oferecer o que há de melhor, né, em equipamentos, em tratamentos e ter os melhores profissionais. Essa é a meta, a tendência, e eu nem diria tendência porque já é uma realidade, né, da Dental Clínica. Mas a gente aqui respeita todos os outros profissionais, né, dentro da área, claro. Mas estamos sempre à frente, porque uma coisa que você sempre tem de oferecer o melhor. E para oferecer o melhor tem que estar andando na frente, tem que estar acompanhando o dia a dia, não é isso mesmo, amigo? Eu sempre fui um pouco visionário nessa parte de odontologia. Então, enquanto todo mundo está falando de bicicletas, eu estava pensando num carro. Enquanto todo mundo estava falando de aviões, eu estava pensando num foguete. E essa metáfora aí, ela pode ser bem interessante, porque quando você projeta um foguete, por exemplo, para chegar na Lua, você não precisa se preocupar se tem outro foguete indo ou não. Você está querendo fazer o seu trajeto, você tem um foco e você desenvolve aquela ideia. Eu desenvolvi essa ideia para a Sul. A proposta é que a gente tivesse uma estrutura fenomenal, uma estrutura de referência de verdade na nossa região e no nosso estado, que a gente não precisasse se envergonhar. Você sabe, há 10 anos... Não, desculpe, não há 10 anos. Há 10 anos eu comprei o meu primeiro Cerec, que é esse aparelho que faz as facetas de porcelana numa só seção, que é o que é de mais moderno no planeta hoje no desenvolvimento de facetas e coroas de porcelana. Mas há uns 5 anos, aproximadamente, talvez 6, eu não sei a data exata, o pessoal liga da Alemanha, falando basicamente o seguinte: olha, vocês têm aí nessa cidade, uma cidade do interior, que a gente já descobriu que é muito pequena, porque tem pouco mais de 50 mil habitantes, e vocês têm um Cerec, esse equipamento que Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, nós fizemos um planejamento de como invadir os estados do Brasil, e nós descobrimos que o Nordeste do Brasil, a única capital que não tem esse equipamento é Natal. Então a gente queria sugerir que você
pensasse direitinho, talvez tivesse uma visão empresarial, eles falaram assim, né? E você fecha a tua clínica nessa cidade de 50 mil, que você é muito maior do que isso, vai lá para Natal. Eu falei, fechar a clínica em Açu, você tá maluco. Eu vou comprar esse equipamento para cá. Mas não é possível. Eu disse, claro que é possível. Depois eu comprei o terceiro para Açu, né? E aí a gente abriu a Dental Clínica em Natal por isso. Porque Natal era a única capital do Nordeste que não tinha esse tipo de equipamento, para você ter uma ideia. E a gente já tinha pelo menos 5 anos. Como tudo aqui, nós fomos os primeiros a comprar um laser de baixa potência. Foi aqui em Açu, na Dental Clínica de Açu. Nós fomos os primeiros a comprar fotopolimerizadores, ultrassom, jato de bicarbonato, kit de óxido nitroso. Todas essas coisas chegaram primeiro em Açu para depois chegarem na capital do estado. Então a gente sempre esteve um pouco mais à frente e eu fico muito feliz com isso, né? Você sabe um pouco dessa história. E a população de Açu e da região do Vale, sim, muito mais feliz com sim, isso, né? Eu sempre, sempre que eu converso com alguém, Giovanni, que a gente está falando de pessoas que têm uma visão, sabe, de futuro dessa região, eu sempre coloco o Dr. Giovanni Dantas entre os primeiros, porque na realidade esse sempre foi o seu pensamento, né? Enquanto algumas pessoas pensaram em sair de Açu para investir em outras partes do Brasil, você pensou em trazer lá de fora sim, equipamentos que nem se pensava de ter no Rio Grande do Norte, você tinha aqui. É verdade. Então é aquilo que eu estou dizendo. Eu sempre que a gente fala com alguém que tem uma visão de futuro para essa região do Vale, Giovanni Dantas tem que estar diante dela. Nós temos equipamentos hoje que são, por exemplo, nós temos um Carestream, uma fresadora Carestream, que é a única no Nordeste do país. Eu acho que só existem 3 no Brasil, né? Então a gente realmente se dedicou bastante a isso. Não dá mais para voltar atrás. Você vê, né? Até essas loucuras a gente faz. Exato. Fazer um estúdio de podcast aqui na Dental Clínica, né? Direto da Dental Clínica para as rádios, para o YouTube, direto para o mundo. É verdade. Muito legal isso. E que assim a gente precisa da aquiescência aqui do nosso diretor, Arildo Santos, né? Mas, quando você vai lá no nosso programa, no meu programa, que eu apresento lá aqui na 89, onde esse programa está passando agora, a gente tem uma interação muito grande das pessoas, né? As pessoas gostam de perguntar a você, de interagir. É verdade. Perguntam desde a odontopediatria até o pessoal que... Como é o nome que se dá quando o cara está com 100 anos? Odontogeriatria, pronto. Então há sempre isso. Vamos falar do assunto de hoje, senão o diretor vai puxar nossa orelha aí, né? Vamos falar do assunto de hoje. Giovanni, hoje não se tem mais como antigamente, nessas doenças que atacavam os dentes, ou eu estou errado? Continua tendo, as pessoas continuam perdendo dentes, tendo cáries, gengivite, piorreias, etc. Aí, quando você começar a falar dessas coisas aí, eu vou ficar aqui só lhe ouvindo, viu, amigo? Porque eu tô... é assunto que é meio complicado. Vamos lá. Antes eu só queria colocar que esse programa ele é colocado em 6 rádios e também no podcast chamado lá no YouTube. Você entra no YouTube e você vai colocar podcast Papo Saudável. Você vai ter todos os programas que foram feitos até agora e os que virão a seguir. E a gente pretende colocar tudo relacionado à odontologia e medicina também, né? Os próximos programas já vamos trazer uma fonoaudióloga, nós vamos trazer um quiropraxista, não é isso mesmo? E assim, as coisas vão se encaixando e a gente vai tirando dúvidas. Mas vamos falar das doenças. Bora. Bom, a doença mais famosa, né, é a cárie. A cárie é como um buraco. Você imagina uma madeira em que o cupim chegou lá e destruiu, fez um buraco naquela madeira. Então, a cárie, as bactérias da boca da gente, nós temos centenas, talvez mais de 1000 tipos de bactérias na boca, elas usam o açúcar, e esse açúcar não precisa ser de um chocolate, nem de um chiclete, pode ser um açúcar de uma massa que se transforma em açúcar, como por exemplo um pão, uma pizza, um sanduíche, um macarrão, ou também pode ser uma bolacha, não é? Um refrigerante, um cafezinho com açúcar. Esse açúcar vai ser usado pelas bactérias que vão transformar aquilo ali em ácido. Elas vão fermentar e disponibilizar ácido que vai destruir o dente. Como aqueles desenhos animados que desenham, despeja o ácido em cima de uma mesa e faz um buraco, né? Isso. Pois bem, esse ácido vai fazer um buraco no dente. E isso daí, infelizmente, ainda existe bastante. E tem várias situações. Hoje mudou um pouco, mas mudou mais por pessoas que são mais, digamos assim, que se interessam mais
em pesquisar um pouco disso. A gente tem falado muito na Dental Clínica há 32 anos, a gente faz a evidenciação de placa, que mostra um corante, uma tinta, que mostra onde é que você está escovando bem ou não, para você poder prevenir as cáries. Meus sobrinhos são 4, eles já são adultos, até pais inclusive, e eles não têm cárie. E eles vieram pouquíssimo no meu consultório, baseado em algumas coisas básicas, que eu vou passar para vocês a fórmula mágica de como não ter cárie. Isso é totalmente possível. Bom, são 2 coisas basicamente, você que está me ouvindo e vendo, né? Se você, para que você tenha cárie, você precisa que existam 4 coisas na tua boca. Uma delas é o dente, claro, que não existe cárie, por exemplo, numa coroa ou numa prótese, isso não existe, existe somente em dente. Então tem que ter dente, tem que ter bactérias, como a gente falou agora há pouco, tem que ter o açúcar e tem que ter tempo. Se você não permitir que essas 3 primeiras coisas fiquem juntas por um bom tempo, não vai ter cárie. Então, imagine, você comeu algo agora, nos primeiros 10 minutos a coisa não altera muito em relação ao pH da boca. Imagina que a quantidade de ácido, aquela que as bactérias estão liberando, elas vai aumentar assustadoramente sobre a superfície do dente depois dos 10 minutos. E aquilo vai começar a destruir o seu dente. Mas ela precisa que fique algum tempo para que isso possa acontecer. Agora imagina que você escovou nos primeiros 10 minutos. Então você tirou aquele açúcar, tirou aquelas bactérias, limpou aquela situação. Claro, você vai evitar a cárie. Mas suponha que você não escovou, você estava fora de casa. Você pode usar alguma coisa que funcionaria como se fosse uma espécie de escovação imediata? Pode. Você pode usar um chiclete. Lá vou eu falar de chiclete agora. Que não tenha açúcar cariogênico, ou seja, que não provoque cárie, como esses tridentes. Eu não estou fazendo aqui propaganda de ninguém, claro, né? Mas eles podem ser utilizados para limpar melhor. Ou limpar, sei lá, você vai no banheiro, você está no shopping, alguma coisa desse tipo, vai no banheiro, limpa com o próprio dedo mesmo. E de alguma forma que você tente limpar com uma gaze, com alguma coisa qualquer, isso já vai ajudar absurdamente. E aquelas pessoas que gostam de ficar comendo várias vezes durante o dia, isso é péssimo. Porque você começa, eu comi agora e eu não escovei. Então, quando a de ácido foi lá para cima, 1 hora depois, a sua saliva conseguiu resolver o problema. Aí você comeu de novo, lá vai o ácido de novo lá para cima. E assim você vai. Você comeu 10 vezes durante o dia, ou seja, você passou o dia todo com ácido lá em cima destruindo teu dente, né? Então, quando é possível, a gente sempre pede para que as pessoas tentem concentrar seus alimentos. E aqui eu costumo dizer que eu não estou comprando briga com os nutricionistas, que são verdadeiros no que falam quando dizem que você deve comer várias vezes por dia. Mas de preferência que coma como os nutricionistas dizem, alimentos saudáveis, uma maçã, por exemplo, que ele não vai provocar cárie e limpa o dente, né? Então, você passou aquele tempo lá, você concentrou a alimentação. Na Suécia, por exemplo, onde a grande maioria das pessoas chega aos 30 anos de idade com no máximo 2 obturações somente, lá eles costumam fazer o que a gente chamou aqui no Brasil de domingo doce. Então você evita comer tudo que é, como diz mamãe, bagana, né? Você evita comer aquelas coisas que provocam mais cárie de segunda a sábado, e no domingo você come à vontade. Você concentrou a alimentação em determinado ponto. Tem que ser desse jeito? Não, cada um pode fazer a coisa como bem entender. E eu sugiro que vocês procurem alguém que use evidenciação de placa. Na Dental Clínica nós já usamos isso há 32 anos. Então você vai passar um corante, uma tinta na boca para saber onde é que está escovando bem ou não. Onde não está escovando bem fica tudo pintado. E aí a gente vai saber, mostrar para o paciente e poder dizer para ele, você não está escovando muito bem, né? E a partir daí conseguir desenvolver uma limpeza eficiente. Isso sobre cárie, né? É interessante também, Giovanni, que se fala com relação ao passo a passo dessa limpeza, né? Como é que funcionaria para que isso se transformasse na realidade em um benefício? A limpeza, por raspagem, alisamento corono-radicular, é o nome científico, é grande demais, né? Vamos chamar de limpeza. É o nome de Dom Pedro? Você quer o nome de Dom Pedro que vinha chegando aí? Uma limpeza odontológica que eu sugiro que pacientes que fazem uso de aparelho ortodôntico, por exemplo, eles devem fazer frequentemente, ou mesmo aquelas pessoas que querem simplesmente prevenir cáries e outros problemas, que a gente ainda não falou dos problemas gengivais. Mas vamos lá. Como é feita essa limpeza na Dental Clínica? Qual o passo a passo que a gente faz? Isso é simplesmente fantástico. Eu sou fã disso porque fui eu que desenvolvi isso.
né? Aliás, você é sempre fã de tudo que traga, que seja da odontologia, Opa, né? É verdade. Porque assim, tem o profissional de algumas funções, algumas profissões, que o cara tá lá, mas ele não se dedica tanto. Ele acha que aquele feijão com arroz tá bacana. Isso a gente não consegue perceber em você, né? Eu fico, às vezes, na clínica até 10 horas, 11 horas da noite, né? E fico numa boa, sem problemas. Porque eu gosto do que faço, de verdade. Sobre a limpeza, vamos lá. O paciente sentou na minha cadeira. Aí a gente vai conversar um pouco com ele e mostrar sobre o que é a placa bacteriana, que é a mistura de restos de alimentos com bactérias. E a gente usa esse corante, essa tinta, né? Passou o corante e tal, vai mostrar com um espelho para saber onde é que está escovando bem, onde é que não está, quais são as técnicas que ele deve usar. Não deve escovar na horizontal, porque isso vai arranhar os dentes e tal. Usar uma escova macia e por aí vai. A gente tem uma boa conversa com o paciente, mostrando aquela necessidade dele naquele momento. Depois, a gente vai começar a passar o jato de bicarbonato. É como se fosse um lava-jato daqueles de carro, né? E ele, por pressão, ele sai removendo toda a placa bacteriana. E depois a gente ainda usa o ultrassom, o aparelho que emite ultrassom, que é para quebrar tártaros, remover tártaros. Tártaros são aquelas pedrinhas que se formam em algumas pessoas. Depois disso tudo, a gente ainda vai conversar com o paciente sobre como ele deve escovar, como ele deve usar o fio dental. Na nossa clínica, a gente disponibiliza para o paciente ainda uma necessaire com escova, um fio dental, creme dental. A gente dá de presente para o paciente. E depois ainda faz uma aplicação de flúor, né? Ela é bem demorada, uma limpeza na dental clínica dura pelo menos 1 hora, nunca menos que isso. E é sempre muito meticulosa. Os pacientes costumam dizer assim, nunca fiz uma limpeza desse tipo, né? E eu fico muito feliz em saber disso. Bom, nós falamos da cárie, né? Sim. Que ela, como você disse, para existir a cárie precisa ter dente. Sim. E para que haja as outras doenças também precisa que tenha dente. E sempre vai acontecer de alguém ter algum problema com os dentes, né? Quais são as outras, além da cárie, que precisa de ter mais cuidado e que a pessoa pode vir até a perder dentes com relação a ela? O nosso diretor está dizendo que eu não tenho tanto tempo mais. Como sempre, nos nossos programas a gente conversa aqui e vai longe. Mas a principal doença que acomete as pessoas é a gengivite. Depois da cárie. Sim. E a gengivite e a periodontite, gengivite é a inflamação da gengiva, periodontite é a inflamação do periodonto. Periodonto são os tecidos ao redor do dente, então é osso, gengiva praticamente, né? E ligamentos. Pois bem, para que essas coisas aconteçam, praticamente precisa ter dente também. Um desdentado total, por exemplo, ele dificilmente vai ter algum tipo de gengivite, a não ser que, por exemplo, a prótese esteja juntando a partir de fungos ou alguma coisa a mais. Aí precisa que a prótese não esteja sendo bem higienizada ou que ela esteja ferindo, aí é uma outra situação. Mas inflamações por deficiência de escovação normalmente precisa ter dente perto. E a gengiva ela começa a ficar sangrante. E as pessoas elas começam porque não foi bem escovado. Porque a placa bacteriana, aquela mistura que a gente falou de resto de alimento com bactérias, ela precisa de mais ou menos 2 dias para provocar inflamação de gengiva. Sim. E aquela gengiva não tratada, ela começa a ter problemas. E o ácido, aquele ácido das bactérias que a gente falou agora há pouco, ele começa a penetrar e ele vai chegando na estrutura óssea que está debaixo. E esse osso começa a afundar. No que afunda, o dente perde sustentação e ele começa a ficar amolecido. É o que o matuto chama de piorreia, né? Que é a periodontite. E faz com que se perca os dentes mesmo. Tem pessoas que vão acordar e o dente caiu na boca. E acorda cuspindo um dente sem precisar ter puxado nem nada. Sim. Só porque o dente não tinha mais sustentação nenhuma. E tudo isso, gengivite, que é a inflamação de gengiva, periodontite, que é a piorreia, cárie, tudo acontece a partir da placa bacteriana, que é transparente. Por isso que é interessante que seja feita uma limpeza com evidenciador de placa. Por isso, naquela situação, quando a gente está falando sobre limpeza para os pacientes, a gente sempre diz assim, faça uma limpeza, mas faça com evidenciação de placa. Isso é importantíssimo. Se você nunca ouviu falar disso, venha até a Dental Clínica que nós vamos mostrar para vocês. Era isso que eu ia falar agora. Se você está com algum desses problemas ou não tem nenhum deles, mas já quer evitar fazer uma prevenção, Dental Clínica, amigo. Sim. Procura aqui a Dental Clínica, fala com as meninas aqui, elas vão te direcionar aí para o Giovanni ou para o outro profissional
que seja, digamos, especializado naquela determinada situação. Sim. E aqui na Dental Clínica se resolve tudo. Não tenha dúvida nenhuma. Outras doenças que a gente poderia falar, mas a gente não tem muito mais tempo. Eu vou só citar algumas delas. São menos comuns e, consequentemente, não são tão preocupantes assim. Mas, por exemplo, até o próprio câncer bucal. O câncer, mais de 90% dos casos de câncer estão associados a cigarro e bebida. Então, se a pessoa nunca costuma beber ou não fuma, ele já tem uma chance enorme de nunca ter isso na boca. Estou falando especificamente da boca, Sim. né? E quando acontece, pode ser diagnosticado pelo dentista. Na Dental Clínica, além de profissionais competentes para isso, nós temos também o tomógrafo. Além de raio-x panorâmico, temos a tomografia, que a gente vê isso na hora. A gente não precisa esperar para o outro dia, não. A gente vem e analisa aquela imagem em 3 dimensões na hora. E a gente consegue identificar esse tipo de situação a partir também da tomografia, né? Outros problemas podem surgir, mas são normalmente menos comuns. Aí estão relacionados também à questão de estética, perda de osso. A gente pode fazer cirurgias eletivas de enxerto, mas aí porque foi perdido aquele osso, seja pela piorreia, periodontite, seja porque se perdeu dentes, por vários motivos, né? Muito bem. Estamos concluindo mais um programa aqui, né? Do nosso Papo Saudável da Dental Clínica. Deixa eu te perguntar uma coisa, Giovanni. Sim. A gente sabe que todo mundo que se forma numa determinada profissão, se especializa, etc., ele precisa, na realidade, que isso se torne em meios que ele possa sobreviver. Sim. Mas a gente sabe também que ainda existem muitas crianças que passam pela questão da perda de dentes, Sim. que tem cáries, etc., e que em alguns casos pessoas que não têm um poder aquisitivo tão grande não podem levar seus filhos em determinadas situações. Sim. Você acha que estaria na hora dos governos se preocuparem mais com essa situação? De buscar programas de tratamento para a criançada em idade escolar, por exemplo, nos casos em que os pais não possam ir a uma clínica particular? Mas eu não tenho dúvida nenhuma disso. Você leu minha mente, porque há mais de 20 anos, há uns 25 anos mais ou menos, eu me propus a fazer isso para os governos, sem cobrar um tostão furado. Esse programa que é feito na Suécia, por exemplo, que permite que a grande maioria chegue aos 30 anos de idade com no máximo 2 restaurações, é feito basicamente do que eu acabei de dizer. A única coisa que a gente precisa basicamente usar esse evidenciador de placa, essa tinta, e que eu ouço, infelizmente, muitos profissionais falando assim, não, eu não vou ensinar meu paciente a escovar e saber como evitar, porque eu perco meu ganha-pão. Não perde. Se a gente não tivesse mais cárie nenhuma daqui para frente, só com as cáries que existem hoje, a gente ainda durava aí uns 50 anos tratando cárie. Então, vamos tentar evitar que isso aconteça. Eu penso exatamente assim. E eu me propus em 2 governos diferentes aqui na cidade de Açu. Claro que eu não vou dizer os nomes de quem foram. Questão de ética. Pois é, mas eu propus, olha, eu vou lá, eu mostro nas escolas, eu fui com minhas TSBs, técnicas de saúde bucal, eu fui até lá para dar um suporte para isso, a gente levou o material, a gente fez todo o possível para fazer com que as pessoas tivessem menos, mas os políticos eles não estão tão interessados, por uma razão muito simples. Eu preciso de algum tempo para que aquilo obtenha resultados. Então eu começo um programa agora, daqui a 5 a 10 anos eu vou ter resultados maravilhosos, mas eu não vou ter daqui a uma semana. E infelizmente políticos precisam de resultados imediatos. Esse é o grande problema. Mas eu concordo 100% com vocês e eu estou totalmente à disposição. Eu já falei isso, incluindo no seu programa algumas vezes, sobre que pessoas que estão nas comunidades, que querem que eu vá lá dar uma palestra, explicar coisas, por favor, eu estou à disposição. Ok, não venha dizer isso não, porque aí quem vai levar você sou eu. Você sabe que eu tenho um carinho super especial por esse povo querido aqui de Açu, que me acolheu de uma forma maravilhosa. Sem dúvidas. Posso até dizer que tudo que eu tenho eu devo a Açu. Graças a Deus. Sem sombra de dúvida. Meu amigo, estamos chegando ao final de mais um Papo Saudável. Agradecer aqui a você. É bom demais conversar com você. Você coloca umas perguntas bem... Não, é porque eu aprendo tudo isso com você. Um grande abraço, querido. Um abraço, Adailton, um abraço a todos. Obrigado. Chegamos ao final de mais um Papo Saudável. Muito obrigado a você que nos acompanhou pelo rádio, aqui pelos canais da Dental Clínica nas redes sociais. Um abraço e até o próximo programa. Acabamos de apresentar Papo Saudável.
Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.